Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje o nosso tema é um tema difícil, mas muito atual e extremamente importante, porque vai nos alertar sobre questões e também vai nos mostrar um caminho de cura. E isso é muito importante, porque não tem nada nas nossas histórias que Deus não possa nos curar. E hoje eu tenho uma pessoa tão querida aqui, mas antes de falar, eu quero dizer sobre o nosso tema, que tem a ver com abuso infantil. Quais são as perspectivas, as curas que se tem a respeito, né, de quem passou por uma situação de abuso. E hoje, com muito prazer e alegria, eu quero apresentar essa menina, porque para mim ela sempre vai ser menina, porque eu conheci ela não tinha nem 2 anos de idade, né? Então, é meio que filha, assim, sabe? E é tão lindo, Júlia, ver o quanto você cresceu e ainda está crescendo, não só no seu físico, mas de ver assim a linda mulher que você está se tornando, uma pessoa muito centrada, uma pessoa muito abençoada por Deus, que tem Deus como norte na tua vida. Então, é lindo ver o teu crescimento em várias áreas, o teu crescimento físico, o teu crescimento espiritual, o teu crescimento emocional, o teu crescimento ministerial e o teu crescimento profissional. Né? Então, está sendo assim, gente, eu sou fã de carteirinha, tá? E assumidíssima. Então, gente, hoje conosco está aqui essa linda moça, Júlia Ciscar Souza. Falei certo tudo? Falou certo. Que está aqui conosco hoje. Júlia, se apresente aqui para quem está nos assistindo. Fala um pouquinho de quem é a Júlia, o que a Júlia está fazendo neste exato momento. Oi, pessoal, eu sou a Júlia. Eu sou quase filha da Simone. Eu passei por uma situação de abuso e hoje atuo na prevenção de abuso sexual infantil com as crianças, principalmente, né? A gente tem os treinamentos com os adultos, mas a minha parte principal é com as crianças. Eu sou certificada em educação sexual e prevenção de abuso sexual infantil. E eu faço muito disso. Também sou estudante de psicologia agora e, inclusive, amanhã vou estar embarcando para ir para Alagoas levar as oficinas de prevenção através do REAGE, que é a organização social que eu atuo, que eu faço parte. Mas a Júlia é filha de quem? É irmã de quem? Eu sou filha da minha mãe, Renata Ciscar. O meu pai, pastor André. Tenho 2 irmãos e eles são muito barulhentos. A Renata, inclusive, já esteve aqui conosco, Já, né? O ano passado, falando justamente deste tema. Né? Sim, foi também, exatamente. Ela é a presidente da organização social. Nós juntas atuamos, ela com os adultos e eu com as crianças. Então, a dinâmica boa. Cada uma fica com. E como vai completando, né? Complementando isso, Sim, né? Demais, na verdade. Porque o Real já nasceu de uma situação muito dolorosa, né? Sim. Muito difícil. Na verdade, eu nem imaginei que o Reage ia nascer, né? E para mim, quando ele nasceu, foi bem difícil. Porque no momento em que eu contei para minha mãe do abuso, ela teve que ser curada também do abuso que ela sofreu. E alguns anos depois, assim, poucos anos depois, acho que 2 anos e meio, 3, o Reage já estava nascendo, oficialmente. E eu não queria fazer parte disso, porque ainda era muito recente para mim, uma dor muito recente, e eu ia ter que atuar com isso. Eu achei que não era para mim, achei que era só para minha mãe. E, bom, Deus me mostrou, por fim, que também era para mim. Mas o surgimento do Reage, o aparecimento dele e tudo que a gente viu que ia mover, me assustou um pouco. E realmente saiu de uma situação dolorosa, foi esquisito de cara para mim, mas graças a Deus, no processo, Deus foi me curando e eu fui gostando da ideia, fazendo parte, participando, entrando assim de cabeça nisso.
Mas a situação de onde veio, que foi por conta do abuso que eu sofri, foi muito difícil, né? De ter que vir disso. A gente poderia ter tido empatia pela causa e criado a organização social, né? Isso teria sido diferente. Mas, particularmente, também gera uma empatia maior eu e a minha mãe já ter estado no lugar da vítima e a gente saber o que falar para as famílias. Então, faz diferença também. Nisso, Julia, eu fico pensando assim na questão da resiliência, né? Demais. Que é algo que é de Deus. Sim. Né? Nós passarmos por uma situação traumática e essa situação não tirar o pior, né? Sim. Mas fazer florescer o melhor. Só que é um processo, né, Julia? Às vezes as pessoas acham que é um estalar de dedo, que a coisa é rápida, é simples, é leve, né? E não é. Requer tempo, é um processo. Mas não existe ferida ou dor que não possa ser curada em Deus. Sim. Né? E Deus respeita os processos. E principalmente, né, Julia, Deus, ele nos conscientiza muitas vezes da dor que nós estamos carregando e da responsabilidade que nós temos que ter para cuidar desta dor. Não fomos nós que causamos, mas nós estamos sofrendo o impacto dessa dor em nós, né? Mas também vai caber de nós aceitar o processo de cura e ir em busca. Então, muitas vezes será necessária ajuda profissional, ajuda ministerial, ajuda familiar, uma rede de apoio, são várias coisas. Mas, às vezes, Júlia, eu não sei se você tem essa percepção, parece que no contexto religioso, né, tem que haver o perdão. Então perdoou, já apagou, zerou, pedra em cima, passa uma borracha. Só que não é assim. Não é assim. Porque isso é mentira. Demais, e Deus não opera na mentira. Exato. Né? Como é que pode haver cura numa coisa que eu estou negando? Né? O perdão, ele faz parte, né, Júlia, do processo. Sim, mas às vezes as pessoas acham assim, não, então você tem que perdoar, mas é um processo. E o perdão, ele não apaga o que aconteceu. Não, de forma nenhuma. Ele libera a pessoa, né, que está carregando aquilo. Não é nem quem se beneficia do perdão, é quem perdoa, não é nem quem é perdoado. Exatamente. Né? E no processo de cura vai ter um momento que isso vai fazer sentido, né? Mas aí eu estou isentando o outro da responsabilidade dele? De forma alguma. Até porque abuso é crime. E crime tem que ser tratado diante da lei, né? Principalmente, né, Júlia? Ou até mesmo quando acontece dentro de um contexto religioso. Sim, principalmente. O abuso que eu sofri aconteceu dentro da igreja e eu credibilizo a minha cura aqui a ICT, você, o pastor Paulo, a minha família, porque houve um apoio muito grande. Quando eu contei, jamais eu fui descredibilizada ou não acreditada em momento nenhum. E se eu fui, não me deixaram saber, o que também é importante. A minha família me apoiou de uma forma que eu não conseguia ver qualquer outra coisa, sabe? Até se a igreja mesmo tivesse fechado os olhos, a minha família estava em cima, sabe? Então, isso faz, sim, toda a diferença. Eu acredito muito no que você estava falando de ter rede de apoio, né? A pessoa ter, seja em um ambiente religioso, com a família, amigos até, ter um lugar que você possa sentir os sentimentos que são necessários serem sentidos. E a cura, ela não é fácil. Mesmo num contexto onde eu fui valorizada, acreditada, foi muito difícil para mim. E eu tive momentos muito, muito difíceis, só que eu tinha uma rede de apoio. Então, eu ia conversar com a minha mãe, o meu pai, eu tinha muitas crises de ansiedade até que eu fosse curada, sabe? E isso é normal. A gente tem que entender também que é normal. Agora, sobre o perdão,
É muito pesado você chegar numa vítima e falar assim, não, porque você tem que perdoar. A gente entendendo o contexto cristão, o perdão ele é extremamente significativo e necessário. É necessário o perdão, mas não é como se exato, a partir do perdão o abusador ou a abusadora fosse isento do que ele fez. Então, assim, eu perdoei. Sim, eu não tenho raiva, nenhum ressentimento. Desejo que ele tenha um encontro com Jesus, seja transformado, mas a denúncia está feita. Sim. Ele foi condenado. E porque eu perdoar não significa que ele não cometeu um crime. Sim. Então, não é um momento ideal você chegar numa vítima, na hora que ela conta sobre o abuso, esperar ela terminar de chorar e falar, mas você já perdoou? Claro, ela vai aprender com o tempo sobre o perdão. Jesus vai fazer isso por nós, né? O Espírito Santo vai trabalhar isso no coração dela. Mas tem a questão, sim, do perdão. E o perdão, particularmente para mim, não foi tão difícil. Eu não sei exatamente por quê. Talvez terminando de estudar psicologia eu entenda melhor. Mas num sentido de que o abuso nem sempre ele é violento, né? Não é sempre que ele é feito com dor, com a violência, então, que não foi o meu caso. Não teve violência, machucados e tudo mais. Então, talvez por isso para mim não tenha sido tão difícil. Ou às vezes também é mais fácil. Depende das pessoas, depende de como tá. É interessante, né? Porque assim, parece que no contexto religioso as pessoas acabam abraçando tanto algumas questões que elas não enxergam um todo. Ai, perdão, 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 como se o perdão, pronto, curou, amenizou. Exato. E o perdão, ele é um processo. E Deus, ele vai trabalhando isso nesse processo, né? Porque a ferida, imagina, uma pessoa que chega que tem consciência de que o que ela sofreu foi um abuso. Ela entender isso, ela poder falar sobre isso. É um processo Né? grande. É doloroso, é difícil. E aí a pessoa chega e fala, e muitas vezes não é credibilizada no que está sendo falado. Exato. E ainda se exige dela, né? Que imagina, olha, não conte para ninguém, não fale sobre isso. Nossa, dentro da igreja, abafa, abafa, porque ai de quem vier o escândalo. Assim, como os conceitos eles estão totalmente distorcidos. Porque, assim, a gente espera que dentro de um ambiente religioso nunca aconteça nenhuma situação de abuso, de agressão, enfim, de uma série de questões. Mas, se isso acontece, é um crime. Exatamente. E o quanto, muitas vezes, as pessoas abafar, separa, aí manda, muitas vezes, aquela pessoa abusadora, que pode ser homem e mulher, né? Porque muitas vezes se pensa que é só homem e, infelizmente, eu já vi situações em contexto religioso que o abuso parte de mulher, né? E aí, assim, afasta essa pessoa, tira, manda para outro lugar, como se isso tivesse tratado da questão e não se tratou. Porque onde essa pessoa for, ela vai continuar cometendo os abusos. Exatamente. Ela também precisa ser curada. Ela precisa ser curada também. E aonde ela passar, olha o estrago que vai acontecendo, olha o efeito dominó, né? Então, é muito difícil, mas é extremamente libertador quando se conscientiza e se toma as medidas cabíveis. E não no sentido de punir pessoas, mas de você entender que existe ali uma ação que precisa parar, né, de ser reproduzida, e que você precisa cuidar da vítima e cuidar também do outro lado, né? Sim. E para que aquilo não se perpetue, né? Não vá adiante.
Eu entendo que a gente não pode obrigar as pessoas a se tratarem, a se cuidarem, mas a gente tem que tornar viável essa possibilidade. Abrir espaço para isso, né? Existe uma média de que um abusador cria 300 vítimas por volta. E é o que você falou, se a gente consegue chegar no abusador também, a gente pode quebrar isso, quebrar esse ciclo. Porque a pessoa que abusa de uma criança não vai parar só nessa criança. Ela vai buscar mais vítimas. Então, a gente no Reaja trabalha chegando nas crianças, mas às vezes a gente chega ainda depois. E uma coisa que você falou sobre a igreja, a gente precisa quebrar a visão de que a igreja é um lugar de pessoas santas e lembrar que todos nós buscamos a Jesus porque nós somos falhos. Todos nós buscamos a Jesus porque nós precisamos ser transformados e curados. Então, as pessoas que estão dentro da igreja precisam de cura. As pessoas que estão dentro da igreja precisam de transformação. Como fora também, né? Mas lembrando do contexto religioso. Então, a gente acha que é um lugar perfeito, de pessoas perfeitas, o que gera, inclusive, dificuldade de pedir ajuda, porque pode ser que há pessoas que têm o desejo de fazer qualquer coisa com crianças, né, no sentido sexual, e nunca fez, mas há esse desejo e não sabe para quem pedir ajuda, por causa do julgamento. E aí pensar, como que eu vou falar isso na igreja se vão me julgar, né? Se em outras coisas que não são consideradas crimes, outros pecados que não são crimes, a gente já fica meio recuado. Imagina para o que seria. Então, tem que lembrar que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, né? O evangelho chama pessoas imperfeitas para se aproximarem. E a gente podendo ter esse espaço seguro para também acolher não só a vítima, que é muito importante, mas também a pessoa que cometeu o abuso, vai ser uma eficácia muito maior. Porque aí também as famílias envolvidas, né? Tanto Sim. A família da vítima quanto a família do abusador, que acaba sofrendo muita discriminação. Sim, né? absurdamente. Mas assim, são vidas que precisam ser cuidadas, que precisam ser olhadas. E às vezes é assim aquilo, né? Mas como é que eu vou quebrar a imagem? Porque muitas vezes existe até uma forma, né, da pessoa funcionar, né? E aí a gente vai fazer aí distinção entre o abusador, o pedófilo e tal. Até no podcast que nós fizemos com a tua mãe, a gente falou um pouquinho sobre isso. E se você tiver interesse, resgata lá no nosso na nossa lista, porque a gente já tem ali muito material gravado. Aliás, você já parou para curtir, para comentar, para compartilhar nas suas redes? Vai lá e compartilha, porque esse conteúdo, gente, é muito importante, necessário. A gente precisa estar ciente, né, do que acontece, o que fazer e as possibilidades de busca de ajuda. Então, compartilha, seja bênção na vida de outra pessoa compartilhando esse conteúdo. E não se esqueça, vai lá no Instagram, no @mulheres.ict, curte, e também no podcast Aprendendo com Elas lá no Instagram. E sempre, sempre a gente tem conteúdos novos aqui, bem diversificados. Então, que todo esse conteúdo possa abençoar a sua vida, mas usa a tua vida para abençoar outras vidas, tornando isso conhecido aí nas suas redes sociais, tá bom? Porque vai nos ajudar bastante. Então, curte, comenta, compartilha, aciona lá o sininho para todo conteúdo novo você está sendo informado de que tem coisa nova no canal para estar assistindo, tá bom? E aí, Júlia, assim, uma das coisas que eu percebo é que
muitas vezes são as pessoas fora de suspeita. Porque todo mundo, assim, às vezes tem no seu imaginário que o abusador é aquela pessoa que vai chegar, né, com chifre, que você já, de olhar, você já leva aquele susto, aquele medo e você quer correr. E não é assim, né? Não. Porque muitas vezes a pessoa ela vai construindo uma confiança, né, uma imagem. Nossa, essa pessoa é fora de suspeita, né? E muitas vezes vem o espanto. Nossa, mas tal pessoa? Não, não é possível. Não, não é verdade. Não, não é bem assim. E é muito triste, porque eu já vi histórias de pastores, né? Que cometiam essa questão de abuso, mas por ele ser aquele líder, ele era intocável. Sim. Era intocável e é muito triste isso. E uma das coisas que as igrejas precisam ter a consciência é que isso se trata de um crime, né? E aí aquilo que não é denunciado faz da instituição ser cúmplice e pode ser implicada judicialmente, né? E se torna também um crime. Sim, né? Mas seria muito mais fácil se o abusador tivesse cara. Então, né? Porque se exatamente quem já protege ou já tenta tratar, seria muito mais fácil se tivesse uma plaquinha falando que é abusador. Mas até porque tem vítimas dos próprios pais, né? Da mãe, do pai, dos avós. Então não tem como saber. E se não fosse uma pessoa acima de qualquer suspeita, não teria tanta omissão, né? Porque a criança vem contar e as pessoas ficam, nossa, mas essa pessoa, não, ela nunca faria isso. Então, na maioria das vezes é sempre assim. E, infelizmente, são poucos os casos que são tratados como o meu caso foi tratado. São poucos os casos em que a criança realmente é ouvida e realmente buscam ajudar ela, né? Então, seria realmente extremamente fácil se tivesse rosto. E a gente tem que entender que é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. E o abuso, na maioria das vezes, vem de pessoas que criaram esse ambiente de confiança, relacionamento com os pais da criança, relacionamento com a criança. E isso pode acontecer enquanto tem gente nos ambientes, junto com a criança ou o abusador, né? Pode acontecer com pessoas ao redor. Então, a importância de se atentar e de proteger as crianças é num sentido de ensiná-las a se proteger, porque nem sempre a gente vai estar colado nas crianças, é ensiná-las a quais toques podem ou não acontecer no corpo dela, e se ela quiser ou não também, porque a gente ensina para as crianças os toques bons e os ruins, mas às vezes a criança não gosta de um cafuné. E cafuné é bom, mas às vezes a criança não para todo mundo, né? Exatamente, não gosta que mexam no meu cabelo, então a gente ensina que ela pode dizer não a qualquer tipo de toque. E fazendo isso, você protege pensando justamente que você não sabe quem é. E, infelizmente, todas as pessoas devem ser suspeitas. Infelizmente. Como a gente não consegue ver pela cara, a gente precisa proteger. Não que a gente vai ficar com medo de todo mundo. Né? Não precisa ficar com medo de todo mundo. Vou ficar assim, todo mundo de olho, com medo de deixar as crianças, não precisa. Mas a gente também não pode isentar todos. Eu acho que é importante assim, a conscientização, Sim. Trabalhar a prevenção, né? Porque hoje a gente tem que pensar na prevenção para as crianças. Ai, nossa, mas aí eu vou estar alertando o meu filho de coisas. Não, se você ajuda essa criança a ter estratégias para identificar situações de abuso, dificilmente, né, a coisa vai avançar. Né? Porque cria aquela confusão na cabeça, assim, da criança. Nossa, mas eu gosto dessa pessoa, Porque às vezes, gente, a pessoa só vai ter consciência do abuso anos mais tarde.
dependendo da situação e do tipo de vínculo que tinha com o abusador. Sente aquela estranheza, nossa, mas né, não é confortável, tem algo, mas ter, né, o processamento de que aquilo foi um abuso, em algumas situações, isso vai acontecer lá na frente, né? Então, é muito complicado isso, porque é para gerar mesmo essa confusão, né? É, Ah, você entendeu errado, não era bem assim. Então, é importante trabalhar essa conscientização, essa prevenção. A gente vive num mundo caótico e hoje o abuso, ele percorre todas as esferas, inclusive as virtuais. sim, Porque muitas vezes exatamente. a pessoa pensa assim, ah, não, mas está dentro de casa, está lá dentro, Nunca né, no saiu de quarto, não, está aqui, nunca sai de casa. Gente, fiscalize tudo que acontece debaixo da tua casa. Não pode ter um cômodo proibido de você entrar. E não pode ter, ah, mas eu estou invadindo a rede, a privacidade. Se eu for checar o WhatsApp dos meus filhos, o que que eles fazem na internet, o que que eles consomem na internet, o que que eles. Ah, eu estou invadindo. Não, é para invadir. Você não entendeu. né? É justamente para isso, porque se tiver uma coisa na tua casa que você não pode saber o que está acontecendo, você está sendo omisso. E isso vai te custar um preço. Então, dentro da tua casa, né, é você que determina as regras, não são seus filhos. Ah, mas onde já se viu? Isso daqui é uma invasão. Não, aqui em casa funciona assim. Eu tenho acesso a tudo que você. Qual é a tua senha? Porque se você mudar de senha e eu não puder acessar, então aí é que eu quero realmente. E se tem uma coisa que eu não posso ver, então tá na hora de eu, né, ver isso. Então é muito importante, porque eu vejo, sabe, Júlia, as famílias elas foram afrouxando de tal forma Muito. que elas acabam expondo de uma forma muito permissiva certas questões, né? Porque estão tão preocupados em proporcionar coisas e, ai, não, por favor, não me enche o saco, ela está quieto lá dentro do quarto, Exato. ah, não, está dentro de casa, eu sei que está aqui dentro, ah, então tudo bem. Não, isso é um problema, né? É um problema enorme, porque assim, as famílias focam em a criança ficar quieta. Tá quietinha no celular, tá tudo bem. Primeiro que isso gera um vício para a criança, que não tem necessidade alguma, ela pode ficar quietinha brincando de outras coisas. E os pais, eles entregam o celular na mão dos filhos sem reconhecer que eles estão entregando um mundo inteiro de informações para eles. E assim, existe uma quantidade de informações necessárias a cada idade da criança. Então, eu percebo isso porque eu trabalho com crianças, elas sabem muita coisa que eu soube na minha adolescência. E olha que a minha geração não está muito para frente, né? E elas têm acesso a todas as informações, com o celular na palma da mão. Então, uma criança que ouviu qualquer coisa com conotação sexual na escola, se ela não tem abertura para perguntar para os pais ou está com vergonha, ela vai pesquisar. E no momento em que ela pesquisar, qualquer coisa pode aparecer para ela. Qualquer coisa. Até porque ela não tem um filtro. Exatamente, ela não sabe. Tem maturidade neurológica para poder distinguir, ter o discernimento. Gente, o córtex pré-frontal não está totalmente pronto ainda. Tá Né? pouco pronto. Então, o que que acontece? Você entrega achando assim, não, mas eu confio no meu filho. Ele não tem discernimento como um adulto. Ele não tem a vivência e a experiência. Se hoje, gente, não é o nosso tema, mas só um parênteses. Se hoje uma das grandes dificuldades é a questão virtual, o quanto isso tem viciado adultos, Sim. tem quebrado relacionamentos, tem interferido nas questões profissionais. O estar ali, né? Se para um adulto Já é difícil. ele tem que estabelecer
limites, ter estratégia, não é até aqui, é isso que eu vou consumir, eu vou direcionar para isso, tá? Porque o mundo se abre. Tem dificuldade né? também de limitar, né? Eu preciso fazer tal coisa, então eu não vou ficar assistindo nada agora. Então, se um adulto, né, que você parte do pressuposto, não, ele está desenvolvido, tem essa dificuldade, você acha que uma criança, que um adolescente vai ter condições de administrar isso sem uma supervisão? Lei do engano, né? Sim. Então, tem essas questões, o abuso acontece na internet também. As pessoas, de forma geral, entram em contato com pessoas estranhas na internet. E os abusadores, pedófilos, eles estão muito espertos aonde as crianças estão na internet. Há jogos que têm chat para conversar, passam redes sociais, passam número de telefone, e a partir daí eles podem fingir ser outras crianças, eles podem já se apresentar como aquele tio, né, que é o adulto, mas é amigo. Existem muitos casos em que as crianças foram abusadas pela internet por um adulto que fingia ser uma criança em jogos. Então, são pedidos fotos das crianças. Os nudes, gente. Exato. Mas eu tô mandando para uma outra. Gente, aquilo que cai na rede social, Acabou. até você adulto, presta atenção. Toma cuidado. Presta atenção. Você nunca mais tem controle. Nunca mais. Mas foi um momento de fragilidade, de vulnerabilidade, Sim, nós passamos. Até se você apagar. Você pode apagar, mas ficou. Ficou o seu rastro. Ficou o seu rastro. Então, assim, muito cuidado com isso. E assim, uma das coisas que eu vejo, Júlia, é tão complicado, né? Os relacionamentos, eles estão ficando tão frágeis, tão superficiais. As pessoas não estão mais desenvolvendo intimidade, porque a intimidade, ela não chega pronta, ela vai sendo construída. E eu vou mostrando para o outro quem eu sou, o outro vai mostrando quem é, e a gente vai aprendendo a lidar com as diferenças. Então, a intimidade, ela é algo a ser construído em amizade, família, relacionamento, né? Então, as coisas estão tão superficiais que depois vem os sustos, né? Nossa, mas essa pessoa é isso? Mas você nunca soube? E cabe também na questão dos filhos, porque para os pais é muito mais fácil. Você precisa fazer as suas coisas em casa, então deixa a criança ver no YouTube, né? É muito mais fácil. Só que isso te faz perder um tempo muito precioso de criar essa conexão com o seu filho. Porque é nesse momento que você consegue a intimidade e a abertura para ele falar se tiver para a vida inteira. E a abertura para falar se tiver alguma coisa de errado. Né? Se acontecer algo no próprio celular, a criança não vai ter medo de vir falar, estão pedindo uma foto, sem calça, eu posso mandar isso? Não, entendeu? Só que até ela vir perguntar, ela precisa de uma abertura e de uma intimidade. E não pense você que o seu filho vai espontaneamente chegar e te contar uma coisa quando nunca foi criado um ambiente onde ele pudesse se sentir seguro para vir e falar do que está acontecendo. Né? Não, mas se você não criou esse ambiente, não espere que o teu filho vai fazer isso. Quando ele está chorando, você vai, para de chorar, porque não precisa chorar, né? A criança não vai conseguir falar quando ela está triste. Já começa aí. Então não vai ter essa espontaneidade. E aí também, se toda vez que a criança vem contar o que acontece, você reage com raiva, uma reação explosiva, fica mais difícil ainda, porque não criou um ambiente seguro. Por mais que eu entenda que educar não é um processo fácil, não é simples. Quer dizer, eu não sei, né? Mas eu vou descobrir que não é. Não é fácil, não é simples. Colocar limites, né? Ensinar os filhos que existem consequências nas ações. Eu sempre falo, gente, as consequências, elas sempre existirão.
Se as escolhas forem certeiras, forem boas, as consequências serão boas. Se as escolhas não forem boas, forem ruins, forem péssimas, as consequências não serão diferentes disso. Então, sempre haverá consequência. Escolha boa, consequência, escolha ruim, consequência. Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos que existem consequências e que eles precisam ponderar qual é a consequência que ele quer administrar para a vida dele. Também tem isso. Né? Que ele tem a liberdade. Você vê, recentemente, não foi o ano passado, nós tivemos aqui uma convidada e ela estava falando, a Genilda Amorim, ela estava falando sobre a importância da mesa. E a mesa, gente, mesa, aquele móvel que a gente tem em casa, que deveria ser, né, um momento de encontro para as refeições, ela acaba sendo pouco utilizada. Né? Às vezes está lá um monte de coisa em cima da mesa, que aí você fala, não, eu vou ter que tirar tudo para arrumar a mesa. Não vou. É como cada um no seu canto, né, com um prato, ou na frente da televisão, ou na frente do computador, onde os olhares estão se encontrando. Não estão, né? Momento nenhum. Então, a importância de resgatar a mesa. Vai ter um momento do dia que a gente vai se encontrar, né? Ou, né, às vezes os horários, tal, mas tentar pelo menos uma vez por dia. Mas se não der, uma vez por semana, no mínimo, gente, pelo menos. Olha, não, mas eu vou sair com os amigos. Não, você pode sair com os amigos depois ou antes, mas tal hora você tem que estar aqui porque é o nosso momento de estar na mesa. E nós vamos estar à mesa porque é importante a gente se conectar. Nossa, é extremamente importante, porque isso até saindo um pouco do contexto do abuso, é importante pelo relacionamento familiar, né? Porque você é pai, você é mãe, você é filho, você precisa assumir esse papel também. E no contexto do abuso, cria um espaço para a criança falar, para a pessoa se abrir, né? Também para ser curada. Então, em todo esse sentido. E às vezes os abusadores conhecem a dinâmica familiar e podem até usar isso como uma ameaça, né? Para a criança. Se você contar, não vão acreditar. Tua mãe vai te bater, teu pai vai brigar com você. Nossa, sim, isso eles gostam muito de mim, eles não vão acreditar em você. E acontece, gente. Não, mas isso é um fator mesmo. Né? Os abusadores, como a gente falou, na maioria das vezes estão próximos da família. Eles conhecem a família. Então, se sabe que a criança apanha, isso é usado. Né? Então, você não vai contar, porque senão vão te bater. E a criança não quer apanhar. E como ela só apanha como tem algo errado, né? Então ela estaria errada se ela ia apanhar. Se é um amigo muito próximo, existem muitas coisas. Se toda vez que a criança fala alguma coisa, os pais não acreditam, o abusador já vai usar isso também. Porque você vai contar, mas não vão acreditar em você. Então, dificilmente, se é percebido que tem uma família estruturada, não quer dizer que não aconteça. Mas dificilmente o abuso se perpetua, porque o abusador não vai ter muita desculpa ali. Então, assim, as informações, as precauções, elas são extremamente importantes. Converse com seus filhos. Você sabe, Júlia, recentemente eu estava vendo uma entrevista e a pessoa estava dizendo que tem um hospital, acho que é lá em Uberlândia, que esse hospital, a área de ortopedia, diminuiu em 90% a compra de gesso. Por quê? Porque as crianças, os adolescentes... Não estão mais brincando. Não estão mais brincando. Nossa! Não estão mais brincando. Então não cai, não quebra. Tudo bem, você quer que as crianças se quebrem? Não, mas naturalmente, a criança está brincando, ela se machuca. Sim. Ela rala o joelho, né? Por quê? Porque estão dentro dos quartos. Mas é verdade, direto na escola tinha alguém com gesso no pé, no braço. Né? Hoje já não, né? Gente, 90%. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar. 90%. Faz todo sentido. Né? Naquele hospital, não sei como é que está a média nacional,
Mas, assim, não, as crianças não brincam mais. Não brincam. Gente, os filhos na vida da gente passam muito rápido. A infância, gente, é muito rápida. Então, você sentar e brincar com seus filhos, você está criando uma memória, não é só para eles, para você também, que vai te nutrir vida fora. E não se fala do vínculo, né? Né? Nossa, Você está uma mãe e um pai que brinca, para a criança faz toda a diferença. né? Lê um livro, tá ali junto, tem um momento do encontro, Sim. né? Às vezes eu falo pro pessoal, gente, resgata algumas brincadeiras, ensina seu filho a soltar pipa. Nossa, e as crianças gostam. Lá na igreja, tem algumas pessoas que são adultos, né? Porque sou adulto agora, solta pipa. Eles saltam na frente da igreja, elas ficam malucas. Todas elas querem pipa. Eu lembro, isso já tem alguns anos. Aqui na igreja, teve um dia que a gente fez o pipoca, né? Aí eu fui lá, Nossa, que legal. na 25 de março, comprei um sacão de pipa. Aí eu chamei os jovens, né? Porque eu falei assim, gente, eu não sei como é que faz rabiola, né? As coisas. Vocês me ajudam aqui, os meninos ajudaram. Aí saímos, marcamos um dia. Aí fomos para as crianças e os adolescentes, e os jovens também foram, alguns deles, no museu soltar pipa. Que legal. Gente, que delícia! Aí a gente ficou lá soltando Nossa, eu pipa. adorei essa ideia, eu vou sugerir. E aí Eu gostei. tinha uns rapazes lá que estavam também soltando pipa, mas eles estavam com cerol. E começou a cortar a linha das pipas. E como eu tinha muita pipa, né? Aí as crianças, né? Assim, a gente ficou lá soltando pipa e tal, e a gente foi observando que tinha uma outra família que estava fazendo a mesma coisa, mas que as pipas foram roubadas, né? Sim. E aí eu propus para a turma, eu falei assim, gente, cada um já escolheu uma pipa. Olha, sobrou. Vamos sair distribuindo? Nossa, Né? que legal. Vamos sair distribuindo as pipas? Gente, foi uma delícia. E que oportunidade também para falar de Jesus, né? Teve uma vez que a gente fez assim, um piquenique de família lá também no museu. Carrinho de rolimã. Nossa. Pular corda. Gente, eles ficavam assim, nossa, mas a turma de vocês é legal. É muito legal. Então, assim, sabe aquele joguinho das Três Marias, né? Que você vai, faz o saquinho de arroz, né? É um negócio tão simples. Se você não tem retalho na tua casa, pega lá uma fronha velha, corta, vai fazer juntos. Mas né? é sobre resgatar isso, né? Quer ver? Livro de receita. Nossa, eu não tenho mais. Né? Fazer um livro. Quais são as receitas que a gente mais gosta? Mas seria super legal. Né? Vamos fazer juntos. Imagina mas dá uma sujeira. Que limpa sujeira. Limpa todo mundo junto. Né? Quer dizer, fez a sujeira. Não, agora a gente faz as coisas, mas depois a gente você deixa tudo organizado. Você está ensinando. Né? Você está passando valores aí. Mas imagina que legal você conseguir montar um livro de receitas com seu filho criança e quando ele se casa você entrega para ele de presente. Muito legal. Fica a dica. Eu lembro que um dos meus sobrinhos, ele, na pré-adolescência dele, ele começou a mostrar interesse em cozinha. Né, em cozinhar, em fazer. Eu comecei a montar um livro de receita com ele. Eu fui e levei para ele e falei assim, esse daqui você vai marcando aqui tal receita, depois você conta para a tia se funcionou. A gente chegou a fazer algumas coisas juntos, mas eu falei para ele, olha, isso daqui vai ser o seu caderninho, você vai anotar. Que graça, a primeira parte você vai fazer os doces, eu fiz como eu aprendi na escola. Né? A parte da frente você vai pôr doce ou salgado e a parte de trás você inverte o caderno e vai fazendo o salgado. Se você fez o doce na primeira parte, faz o salgado ou vice-versa. Nossa, muito legal. Nossa, uma coisa tão simples, né? Resgatar receitas de família, porque às vezes, nossa, aquela memória gostosa, né? Então, assim, são coisas simples, porque, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, nunca torne um momento de estar juntos um momento impossível, mas eu ainda não tenho aquele jogo para poder estar junto. Eu ainda não tenho aquele recurso para poder... Começa
com um zero, com nada. Você tem as pessoas, dá pra estar junto. Gente, Só isso que usar de criatividade, de coisas simples. Não é o ter. Se um dia você quiser, tal dia, mas não espere chegar aquele dia, porque talvez aquele dia nunca chegue. Comece no aqui e agora, com coisas simples, brincando, rindo, né? Conversando, jogos de tabuleiro, né? Assim, as pessoas não jogam mais esse tipo de jogo. É difícil. É só os virtuais, só né? no celular. Então, não. Vamos, forca. Vamos brincar. Stop. Nossa, stop da briga. Não, mas aí vamos ter as regras aqui. Briga, problema. Mas são coisas simples, né, Júlia? Que pode tomar esse laço afetivo, mas com toda certeza. E também, além de não tornar impossível, não tornar um fardo. Né? Ai, nossa, agora a gente vai ter que ficar todo mundo junto, conversando, e eu poderia estar fazendo tal coisa. Mas a família tem que ser prioridade, né? De certa forma, também, o tempo que vocês têm ali junto tem que ser uma prioridade. E não pode se tornar um fardo, porque não só os adultos sabem disso, mas as crianças percebem. Quando é um saco para alguém estar ali junto com elas, elas também percebem. Isso é fácil. Não. E não adianta você chegar para o seu filho e sua filha e dizer assim, sai do computador. Mas qual é a possibilidade que você está dando para ele saírem do computador? Ele vai sair do computador e vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Né? Então, assim, cria essa possibilidade, né? Cria essa... o estar juntos ser um momento muito gostoso. E eu não estou dizendo para você ter uma medida radical de cortar completamente, mas assim, vigie, né? Tem ali mecanismos de você ver o que os seus filhos estão acessando, coloque limites nisso. O mundo virtual está aí, mas existem limites para adentrar a este mundo. Então, não abra mão disso, né? Não abra mão dessa condição, né, Júlia? E a supervisão não é roubar a privacidade do filho. Primeiro que o filho não precisa tanto assim de privacidade na internet, né? Porque ele é menor de idade e criança. Então, tem essas questões. Mas a supervisão, ela protege a criança. Protege porque muitas pessoas já estão espertas na internet com relação a isso. Hoje em dia, a gente vê muito pré-adolescente e adolescente fazendo vídeos sensuais de dança com roupas. Então, isso é muito preocupante. E onde estão os pais que não estão vendo, ou estão vendo e deixando, né? Porque na maioria das vezes em que eu conheci, né, algumas famílias, os pais sabiam. E por que que isso é normalizado? Por que que estão permitindo, sabe? Então, a supervisão, ela é uma proteção para o seu filho. Ele vai te achar chato, ele vai reclamar, isso acontece, né? Eu reclamava, eu achava meus pais muito chatos. Mas eu percebi depois que, na verdade, eu estava sendo protegida. Justamente porque já tem pessoas mal intencionadas na internet. Tanto de gente que cai em golpe, não necessariamente falando de abuso sexual, mas golpe mesmo de dinheiro. Tanto de gente adulta que cai em golpe. Então, existem pessoas mal intencionadas. E para o seu filho, ele estar lá quietinho, nem sempre é bom. Para você, excelente. Você consegue fazer as suas coisas, não precisa ter outra distração, né? Mas para ele nem sempre é bom. Pode ser que ele esteja passando, né, por uma situação de abuso. E com a questão que a gente conversou das fotos, né, de pedir fotos, às vezes a criança ela tem um espaço em casa, mas ela é ameaçada pela própria foto que ela mandou. Então, não, porque você não pode contar para ninguém, porque senão eu vou contar para sua mãe que você me mandou uma foto sua. Acaba usando aquilo, né? Então, tem todas essas coisas para prestar atenção. Infelizmente, nem no mundo virtual
nem no mundo real dá para E hoje estar tem os seguro. crimes cibernéticos, né? Assim, Sim, cybers, o cyberbullying, tem sim. uma série hoje, traição virtual, né? Quer É dizer, crime? é, é, Não, mas é motivo traição. para, é tido Tá. como uma traição, e isso pode, né? E acaba sendo motivo, às vezes, Mas de existe separação. também, né, a traição Tem, virtual. tem a Tá traição. conversando com outra pessoa com intenções também. Não, e aí vem os vícios, né? Pornografia e aí Sim. vai. Agora, Júlia, eu estou me lembrando de uma propaganda, de um alerta que eu vi, isso já tem alguns anos, lá nos Estados Unidos. Então, assim, policiais, eles conversaram com os pais, pedindo permissão, os pais sabiam. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a entrar nas redes sociais dos filhos desses pais. Esses pais dizendo assim, eu tenho certeza que meu filho não vai cair nessa. Ai, Eu tenho certeza, porque eu esclareci, eu informei, eu orientei. Meu filho, minha filha, nessa não cai, não. Falei, então, podemos, né? E eles começaram a entrar, se passando por criança, na mesma fase, tá? Olha, né? Pedindo algumas coisas. E aí... exatamente como fazem. Teve, assim, teve situações que marcou o encontro com o pré-adolescente num determinado lugar, e aí chamou os pais, falou assim, olha, aqui é um encontro, não fale para ele e tal, para ela, mas você vai estar lá, você vai com a nossa equipe, a gente vai estar filmando, tal, tal, tal. E a criança foi. O adolescente foi. E aí os pais, assim, horrorizados. Eu não acredito! Eu orientei, eu falei. Aí teve foi muito interessante, de uma garota, e o pai falou, imagina, tenho certeza, minha filha não vai entrar nessa, ela não vai. Aí o cara, né, começou, não foi no único dia, foi, né, um tempo ganhando a confiança e tal. Aí falou assim, eu vou ir na tua casa, num horário que os pais estavam em casa, dormindo. Os pais foram avisados, eles, né, fingiram que estavam dormindo, mas não estavam. E aí, aí eu vou aí, tal, tal. Não. A menina desceu, abriu a porta. Quando ela viu que era adulta, ela levou um susto. E aí o pai desce gritando, acabando com a raça dela, coitada. Mas assim, ela o pai ficou... Dois sustos. O pai ficou horrorizado, falou, eu já te ensinei, eu já te falei, eu já te orientei. E ela, assim, totalmente perplexa. Porque era um amiguinho. Eu conheço, não conhece. E eu estou me lembrando agora de uma outra propaganda, gente, isso já tem décadas, essa que eu vou contar agora. Mas era um professor de uma universidade, então ele estava falando, porque nos Estados Unidos a questão de sumiço de crianças e tal. Né? Então ele falou, olha como é fácil ganhar a confiança de uma criança. E numa era onde não tinha tanto celular. Que você falou que né? Aí o que aconteceu? Ele foi para os parques onde tinha criança com uma coleira na mão. E ele, sabe aquela cara de bobozinho? Tão querido, gente. Aquela cara assim que você fala, gente. Esse cara é do bem, né? Então ele chegava e as mães lá, né? Olha o cenário, as crianças brincando, as mães, e às vezes elas conversando entre elas e as crianças ali brincando. Então ele chegava com a coleira, começava a olhar e começava a conversar com assim, vocês não viram meu cachorrinho? Meu cachorrinho fugiu da coleira. Fugiu da coleira, você não viu ele por aqui? Olha a foto dele, olha como ele é lindo. Você não viu? Ele fugiu, eu vim passear com ele, olha, ele saiu da coleira. Você me ajuda a procurar? A criança dava a mão e aí, de repente, a mãe desesperada. Eles falando, olha, você tá vendo? Um momento seu de distração. Porque já foi. Então, assim, é muito sutil. Sim, muito. É muito sutil. E nesse caso ele provou que mesmo sem a internet. Naquela época não tinha, porque hoje os pais ficam assim, né? As mães, às vezes até as babás, ficam ali, né? A criança, né? Ai, cadê? Exato. Né? Então, nossa...
Eu gostei desses experimentos. E a minha mãe mostrou na prática, né? Então, eu vou expor um pouco a minha mãe e o meu irmão. Porque você conhece essa história, né, Si? A minha mãe, ela sempre alertou muito a gente sobre o contato com pessoas na internet, né? Que era perigoso, que você não conhece, você não sabe quem é. E assim, a gente ouve de verdade, mais ou menos. Então, e o meu irmão tinha muito amigo virtual. Um dia, a minha mãe fez o próprio experimento dela. Ela criou um perfil na rede social que meu irmão usava e começou a conversar com ele por meses. Marcou um encontro com ele. E no dia, o meu irmão falou que ia na casa de um amigo, não sei o quê. Minha mãe, claro, vai lá na casa do seu amigo. Nunca deixou com tanto gosto. E aí, assim que ele saiu de casa, minha mãe e meu pai foram atrás. Chegaram no ponto de encontro. Eles sequestraram meu irmão de volta para casa. Ele chocado. Chocado. Mas aprendeu, né? Claro que não precisa fazer isso. Não, você não precisa sequestrar o seu filho, marcar um encontro e sequestrar o seu próprio filho. Mas é muito perigoso. E mesmo numa situação de nós já estarmos sendo conscientizados, aconteceu uma coisa desse tipo. Graças a Deus que era minha própria mãe, né? Mas poderia não ser. Poderia ser qualquer outra pessoa mal intencionada, de fato, interessada em sequestrar. Então, mesmo num ambiente onde tem essa conscientização, pode acontecer. Por isso que, mesmo com a conscientização, tem que ter a supervisão, né? Porque é o mundo na mão da criança, celular. E aí ela tem um acesso a tudo. Tanto que o acesso à pornografia já está, acho que, na média dos 4 anos. Gente, olha que absurdo. E a criança não sabe o que é pornografia, a criança não sabe que é errado acessar pornografia, ela não sabe. E em todas as vezes que se pergunta, né, para as crianças, né, por que ela acessou, o que era, quase 100% ela responde que ela ouviu algo e queria saber o que era. Ela só ficou curiosa. Então, a gente também precisa criar um espaço para a criança poder fazer perguntas. Né? Porque se a criança começa a perguntar coisas e você fica assustado, ela não vai mais perguntar. E uma criança de 4 anos já ter acesso à pornografia é muito preocupante. Nossa. As consequências, os efeitos disso para a vida dela. Se a consequência num cérebro adulto já é grande, já é muito prejudicial, imagina um cérebro de informação, né? É muito triste isso. Nós precisamos estar muito conscientes e responsáveis diante disso. A omissão e a negação, gente, né? Fazer de conta que o problema não existe não é a solução. Então, presta atenção nisso. Mas, Júlia, assim, voltando um pouco para a questão de como foi o teu processo de cura, né? Assim, como que na época você tinha que idade, como é que o processo de cura ele foi se desenvolvendo na tua vida? Como é que você está hoje? Hoje, graças a Deus, eu estou muito bem sobre toda a história do abuso. Eu entendi que o que eu estava passando era abuso sexual com 11 anos de idade. E então, hoje eu tenho 20. Então, esse processo dos 11 ao 20 foi muito difícil. Muito difícil. A notificação foi feita quando eu ainda tinha 11 anos, perto do meu aniversário de 12, na verdade. Então, eu já estava ali para completar 12. E como eu falei, né, nunca vai ser fácil. Qualquer cura, seja ela emocional ou física, ela vai ser difícil, porque é um processo que demora. E eu acredito que, como eu falei, a minha cura ela foi mais rápida por eu ter um grande apoio. Mas, com certeza, também Deus acelerou esse processo, porque Ele sabia o que eu precisava fazer logo, né? O processo, ele demorou, primeiro por eu entender que era grave. Com 11 anos, eu não sabia o que era abuso sexual.
eu sabia que alguma coisa estava errada, né? Tinha alguma coisa que estava acontecendo que estava errada, e a minha mãe já tinha comentado sobre comigo. Não era nada que eu tinha tido uma educação sobre isso, não foi. Mas aquela educação básica de ai, não pode tocar nas partes íntimas e pronto. Então tinha isso. E com uns anos eu pesquisei na internet. Olha só, né? Pesquisei na internet o que era o abuso sexual. E eu lendo, eu falei, meu Deus, aconteceu comigo. E eu fiquei, a partir desse momento, que pegou pra mim. Que eu fiquei extremamente mal. E eu senti como se eu fosse a errada da situação. E isso é muito comum. Muito comum. Da culpa. De inverter, né? Porque Exato. o abusador, ele se isenta da culpa, né? Ainda fala que não fez nada. É. Então, a vítima fica com todo o sentimento para si. E eu tinha só 11 anos. Estava entrando na minha adolescência. Então, eu fiquei, né, desnorteada. E eu contei para minha prima, que tem a mesma idade que eu, e por um momento de sanidade, ela me obrigou a contar para minha mãe, que eu não queria. Então, teve esse processo para contar, né? A minha mãe também foi muito difícil para ela, claro que não vai ser fácil, ninguém recebe uma notícia como essa com alegria, né? Então, foi muito difícil. E eu não entendi a gravidade. Eu nem sabia que era abuso, para começar. Quando eu descobri que era abuso, eu fiquei mal. Porque eu achava que a culpa era minha, né, de eu ter permitido, de eu não ter falado antes ou na hora, sabe? Acontece isso mesmo. Mas eu não entendi a gravidade. Eu sabia que minha mãe ia ter que, uma hora ou outra, meus pais, né, iam ter que falar com a polícia. Mas assim, porque eu tinha uma noção que era crime, mas não que era grave. Então, quando eles vieram aqui na igreja conversar com vocês, eles foram fazer a notificação para ter a denúncia. Eu estava indo, mas ainda meio sem entender todo esse processo. Quando teve a audiência, que aí foi saber se ele ia ser condenado ou inocentado, ele foi condenado, eu fiquei chocada. Porque mesmo anos depois eu ainda não entendi a gravidade. Então você entende que, mesmo sendo um processo de cura difícil, demorado e tal, ainda não era uma coisa que eu tinha noção do quanto aquilo tinha me afetado. Mas para falar sobre isso, né, quando que deixou de ser doloroso? Recentemente. Eu tenho 20 anos, então fazem 9 anos, né, que tudo aconteceu. E ainda assim foi mais recente, eu acho que ano passado ou ano retrasado. Que é uma coisa de falar sobre sem ficar pensando, nossa, mas será que tá certo? Ou ficar me sentindo meio mal depois, mesmo assim. Porque, claro que nesse processo de cura, e para cada um vai ser diferente. Para mim, eu tive que falar muito, conversar bastante, chorar me ajudou bastante. E claro que o relacionamento com Deus também, né? Mas por que eu falei que eu acho que Deus também ajudou a acelerar esse processo? Porque existe o reage. E eu já estou fazendo parte disso. Então eu acredito que Deus ele foi me ajudando, me guiando no sentido de eu ir ficando bem, que ele sabia o que eu tinha para fazer agora. E hoje em dia eu atuo nisso muitas vezes. Então imagina se todas as vezes que eu estou fazendo reage isso doesse para mim. Ia ser muito complicado. Claro que provavelmente eu não estaria atuando da forma que eu atuo. Mas o amor mesmo de Cristo, o perdão que ele foi me ensinando, a restauração, a ressignificação, tudo isso trouxe uma nova visão para mim de toda a situação. Não minimizo o que aconteceu, eu entendo hoje a gravidade de tudo que eu passei. Eu também só tinha 11 anos. E eu entendo também as consequências. Entendo que hoje eu ainda não conheço todas as consequências que o abuso me causou,
principalmente psicológicas. Não entendo todas, mas em terapia eu vou entender. E a cura, ela veio através disso, sim. De eu ir conversando, de eu ir chorando, dos meus pais me dando espaço para falar e falar de novo, dos meus pais me acolhendo o choro porque eu queria chorar. Então, tudo isso, assim, e a igreja também, com posicionamento, fez com que eu me aproximasse de Deus, entender. Uma coisa que o pastor Paulo disse que ecoa, assim, para mim, sempre, sempre, quando os meus pais vieram conversar com vocês, que a minha mãe, ela até falou, né, da questão da igreja, que ela deixou claro que meus pais iam denunciar, mas queriam saber com relação à igreja. E o pastor Paulo disse que a gente não precisa defender o nome de Deus, né? Deus, ele não precisa ser defendido, ele é Deus. E quando ele falou isso, eu não estava presente, mas os meus pais me contaram. Isso fez toda a diferença para mim. Eu pensei, poxa, então realmente Deus não tem absolutamente nada a ver assim, né? Eu entendo hoje também através do processo de cura que não foi uma coisa que Deus permitiu que acontecesse comigo, né? Não foi uma coisa que Deus deixou que eu passasse, porque Deus não quer ver ninguém em sofrimento. Mas Deus usou da resiliência uma uma coisa que cresceu, assim, sabe? Uma ressignificação tamanha que hoje eu levo isso para crianças. Então, se eu não fosse curada, crianças não poderiam aprender sobre isso e se proteger. Porque por mais que no momento que no Reage a gente tem o plano de também ter esse espaço para abusadores e pedófilos, né? Por mais que a gente às vezes não consiga chegar antes, ou mesmo que a gente chegue, o abusador vai chegar também, a criança já consegue falar sobre isso. Ela entende que ela tem o direito de falar sobre isso. Então, meu processo de cura, ele foi demorado como qualquer processo. Acho que não tão demorado, porque existem pessoas que só falam na vida adulta, e eu consegui falar meses depois do que aconteceu. Então, claro, eu tive todo esse apoio. Internamente foi uma tempestade, uma bagunça. Eu tive amnésia dissociativa pós-traumática, né? É assim que fala, né? Eu tive o esquecimento mesmo de tudo o que aconteceu. Chegou uma fase assim, que eu não lembrava nem do rosto dele. E era uma pessoa que eu convivia muito. Hoje em dia, graças a Deus, eu já estou melhor. Não que eu lembre de tudo, ainda não lembro de absolutamente tudo, mas às vezes é bem esquisito, inclusive. Às vezes eu não estou fazendo nada, não tem nada a ver, e eu me lembro. Vem um flash, né? De algumas coisas que eu já tinha esquecido. Mas na época, como eu tive essa amnésia, eu desacreditei de mim. E aí que tá a importância da rede de apoio. Quando eu passei a pensar assim, nossa, eu acho que é tudo mentira porque eu não me lembro, vinha os meus pais e traziam para mim, não, mas isso aconteceu. Você não mentiria sobre isso, né? Você contou e quando você contou você lembrava. Então também tive todo esse apoio. E, no dia da audiência, você estava lá, né? A gente estava, eu tinha pessoas comigo, sabe? E eu acho que as leis agora também estão em favor da vítima, até quando, pouco depois que eu denunciei, infelizmente, mas graças a Deus que tem isso agora, tem a lei de que a criança só pode falar uma vez. Então, ela falou e aí acabou, ela não precisa mais falar sobre isso. O meu depoimento foi gravado, então eu nunca mais precisei voltar a falar sobre isso em contexto jurídico, porque agora a minha missão é essa. Então eu vou voltar a falar sobre isso, mas sem que isso me machuque. E também como que favoreceu a lei, né? No dia da audiência, tinha assistente social. Então eu cheguei antes, eu não tive nem contato com o abusador. Foi incrível, Julia. Eu lembro que eles tiveram todo assim, um cuidado com Sim, você, né?
para te poupar de uma exposição. Porque Sim. era um ambiente diferente para você, Eu tava morrendo de hostil, medo. uma série de coisas. Então, eu lembro de que, como eles tiveram esse cuidado de te resguardar, Sim. de evitar ao máximo que vocês se encontrassem, né, nos corredores ali, de forma, né? Então, assim, como foi importante ter esse resguardo com você diante de toda a situação. Sim, Né? eu fiquei, a gente ficou numa sala separada, né? Tinha inclusive horários diferentes para chegar, que a gente chegava antes, a gente nem ficava na fila, porque ele poderia chegar e ficar na fila. Então, todo esse cuidado também, ele previne, né? Um desconforto. Eu já estava muito desconfortável, porque você tá num ambiente assim, né, que é um julgamento ali, né? Então você tá nesse tribunal ali, né? Assim, no ambiente, né? tudo que falta não é variável. Exato. Então, assim, eu sabia, por exemplo, o meu depoimento foi somente com a psicóloga, o que ajudou muito, porque como eu tinha ido uma vez antes, eu criei um vínculo com ela. Ela foi maravilhosa. Muito habilidosa. Demais, ela foi muito carinhosa comigo, então eu criei um vínculo. No dia que eu fui falar sobre, eu já conhecia ela, mas tinha uma câmera na minha frente, eu sabia que estava sendo gravado, eu sabia que ia ser avaliado a forma que eu me importasse e tudo mais, o que eu falasse, mas eu lembro muito da minha mãe me tranquilizando com relação a isso, trazendo que, assim, era só eu contar a verdade, né? Eu conhecia a história, era só eu contar como aconteceu, como eu estava me sentindo, eu poderia falar, porque eu estava com uma psicóloga. Então, realmente foi extraordinário. Então, entende que essas coisas também ajudam para a cura? Eu não fui revitimizada várias vezes. Então, eu fui uma vítima, mas eu não fui traumatizada por outras pessoas. E uma coisa importante, né? Se você estiver passando por uma situação dessa, de abuso da criança, você ficar questionando e perguntando e toda hora querendo detalhe, não faça isso. Uma coisa é você acolher. Se a criança quiser vir falar, você acolher isso é diferente. Agora você ficar, não, mas fala, não, mas isso, não, mas você esqueceu desse detalhe. Você está revitimizando essa criança. E não ficar perguntando, porque de qualquer forma ela vai falar. Ela vai falar. Uma hora ou outra ela conta sobre o que aconteceu exatamente, né? Às vezes nem ela associou, né? É só uma criança. E às vezes nem ela associou o que aconteceu, né? E aí a reação de, nossa, mas eu não acredito que isso aconteceu. Ai, mas fulano não podia ter feito isso. Como que você não percebeu? Por que você não gritou? Por que você não correu? Ela vai se recuar e não vai mais querer contar nada. E também tem o fator de mas fulano não faria isso, mas isso é uma coisa muito grave de você acusar alguém. Você tem certeza? Não, né? Você não tem certeza? Ter. Uma criança não tem certeza. Se tivesse me perguntado isso, eu teria dito que eu não tinha certeza. Porque isso dá medo, né? E você falando principalmente de envolver a polícia com criança, assusta. E porque, assim, aconteceu, né, dentro do contexto religioso, dentro da igreja, envolveria denúncia, como envolveu todo um processo, envolveu, enfim, não tinha como a igreja não se omitir em relação a isso, né? Então, fica um peso grande, né? Como você disse, que por mais que ao falar você soubesse que haveria consequências, você não tinha dimensão, até porque as leis foram criadas, gente, pela criança, pela vítima, entendeu? Então, quer dizer, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que denunciar. A justiça iria apurar toda a situação e decidir, né? E definir o que foi feito. A punição, a pena, enfim, não foi determinada por nós, né? E mesmo que ele fosse inocentado, como graças a Deus não foi, mesmo que fosse, a minha parte
tá feita, sabe? A parte da minha família tá feita, de me ouvir me acolher. A parte da igreja tá feita. Então, nem sempre a justiça vai fazer o papel dela direito. Mas aí você sabe que você fez o que tinha que Mas a fazer. gente fez o que tinha que fazer. Porque se a gente também se apoiar na justificativa de que nada vai para frente, de que vai chegar lá, vai denunciar e nada vai acontecer, a pessoa não vai ser condenada, ou se for condenada não vai ser presa, a gente não vai fazer nada na nossa vida. E isso é importante de perceber, né, Julia, que senão você não para, né? Também. Todo o ciclo de abuso. Às vezes isso assusta o abusador, sei lá, acontece qualquer coisa. Você não para. Agora, o que é importante é isso, né? Olha, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Porque a justiça, ela é lenta. Para quem está naquele processo, gente, de sofrimento, de angústia, quer que se resolva imediatamente. Rápido. E não é. Demorou alguns anos, né, Julia? E olha que o meu foi considerado rápido. Foram 3 anos. 2017, 18 e 19. Final de 2019 terminou. Mas foram 3 anos. E assim, se a gente pensar em 3 anos de sofrimento, é devagar. De angústia, né? Saber. Só que aí, quando terminou, não terminou o processo de cura e de dor, gente. Não é porque terminou. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. E o tempo está na mão de Deus. Pertence a Ele. Então, às vezes, as pessoas ficam numa emergência. Eu não estou dizendo você ficar lá escrafunchando a ferida, não é isso. Não precisa, né? Não, porque ela por si só dói. Mas quando você cuida dela, chega um momento, né, que eu falo, fica a cicatriz. A ferida fechou, mas fica a cicatriz. Você olha para a cicatriz e você fala, eu sei onde foi feito isso. Eu lembro, mas não é mais um foco de infecção, porque fechou, cicatrizou, ficou a marca. Sim. Né? Mas aquilo não é mais um ponto de perigo, né? Exato. E assim, emocionalmente, também são as feridas. A gente precisa de um tempo, de um cuidado para que elas possam se cicatrizar, né? As feridas cicatrizem. E aí você pode ir além, né? Algumas pessoas, Júlia, vão conseguir ok, cicatrizou a minha ferida, mas eu não preciso levantar uma bandeira. Sim, achando que... E tudo bem, ninguém tem essa obrigatoriedade. Eu achei muito lindo no processo todo, Júlia. Assim, primeiro que assim, como Deus foi dando graça para você, porque você era tão novinha. E, gente, eu falo isso, eu fico emocionada. Foi muito difícil ver você enfrentar tudo aquilo. Né, tá lá naquele ambiente, né, por mais que teve todo um cuidado, uma proteção com você, mas saber que você estava passando por tudo aquilo, por uma dor que tinha sido causada em você, e assim, era tão lindo ver como Deus foi dando graça para você. Era difícil, era doído, mas você foi saindo de cada etapa, Julia, de uma forma assim, tão restauradora, tão linda, que assim, eu olhava aquilo e falava assim, Deus é o Senhor. Foi isso que eu pensei. Ai, gente, olha. Assim, foi o Senhor, né, que cuidou, né, assim, como Deus, Ele cuida nos detalhes, gente. Deus não se esquece. A dor que você está sentindo, por mais intensa que ela possa ser para você, por mais que possa parecer que ninguém te entende, Deus te entende. Deus te entende. E Ele cuida nos detalhes. Às vezes, a gente gostaria que fosse imediatamente, porque ninguém gosta de passar pelo sofrimento. Mas Deus, Ele está cuidando. E não ache que Deus só tem um jeito de fazer as coisas, porque às vezes a gente quer ensinar Deus. Deus milagrosamente vai tirar isso e tal. E Deus diz, não, você vai passar pelo processo de cura, mas eu estou junto de você. Eu vou preparar quem vai estar junto com você, eu vou colocar coisas acessíveis a você. Mas não fique resistente, porque às vezes a pessoa ela fica assim, então, não, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Né?
Que ela não vê que Deus já está que fazendo. Deus está fazendo. Isso, Então, assim, foi muito lindo, Júlia, ver cada processo, como você conseguia ter que passar por aquilo, não tinha jeito. Mas eu posso falar uma coisa? Tiveram vários passos que a gente teve que dar, né? Em vários lugares diferentes. E cada vez que eu tinha que fazer uma coisa nova, eu achava que eu não ia conseguir. Eu sentia que eu ia chegar na frente, ia vomitar, eu não ia conseguir falar nada, eu não ia conseguir estar lá, sabe? Então, não é que pareceu que era Deus, foi 100%, absolutamente. Tanto para me sustentar, quanto para sustentar a minha família. Porque foi um processo difícil para minha família. Foi muito difícil para os seus pais, para sua mãe, que ela teve que lidar com uma ferida dela que não tinha sido cicatrizada até então. Curar dela e tentar não piorar a minha. Ela tava assim. Para o teu pai, né? Como foi sofrido, para todos, para os seus irmãos, né? Para toda a família. E como Deus foi cuidando de todo mundo. Sim. Né? Como Deus foi cuidando de todo mundo e continua cuidando, né, Diego? E aí, assim, quando tudo aconteceu, ninguém pensava no Reaja, ninguém imaginava. Não foi a primeira coisa que passou na nossa cabeça. Não foi. Né? Mas depois de um tempo, assim, como Deus, não é que Ele permite, né? Assim, Deus permitiu eu passar por tudo isso, não. Mas como ressignificar aquela dor e aquilo te capacitar para ajudar outros com dor muito semelhante. Né? Eu, a minha mãe e a Karine, nós temos tatuado o versículo que fala que com as tribulações que a gente passou, nós vamos ajudar quem estiver passando pela mesma tribulação. E isso é real. Assim, não é um pré-requisito, mas a maioria das pessoas que estão no Real já passaram por abuso na infância. Então, nós aprendemos bastante sobre isso. O processo de cura, nem todo mundo está na mesma etapa de estar muito bem ou de estar muito mal ainda, mas o importante é saber que ele existe. Sim. E a gente também aprender a respeitar o processo faz toda a diferença. Por exemplo, quando em 2021, eu acho que minha mãe foi convidada para participar de um programa de TV e ela ia contar a história, né? E ela veio me perguntar, toda vez que ela ia falar da minha história, porque a dela, ela conta. Mas todas as vezes que ela foi contar da minha história, ela vinha me perguntar, filha, eu posso falar sobre isso? Né? Para você saber que eu tô indo ali, eu posso contar? Por quê? Mesma coisa das redes sociais. No momento que tivesse gravado, caísse na mídia, nós não íamos ter controle de onde está. Nós não íamos ter controle do que iam fazer, né, com a nossa história. Então, ela contou, eu permiti, né? E eu acho que a partir daí também eu fui entendendo meu propósito. A partir daí eu fui entendendo que eu ia ter que falar mais sobre isso. E para ser muito sincera, eu não gostei, não. A princípio eu não tinha gostado. Porque eu queria ser, antes, hoje eu não quero mais, mas eu queria ser a pessoa que tem a cicatriz curada, olha para ela e tá ok, né? No momento eu queria ser essa pessoa. Mas Deus, ele trabalhou com meu coração. De que eu seria a pessoa que ia ajudar a curar a cicatriz dos outros. Ou até prevenir que as pessoas se machucassem. Então, quando eu tive a noção e a percepção da minha missão, eu pensei bem se eu ia aceitar. Sabe? Porque ia ser muito difícil. Como no começo foi difícil, não foi muito difícil, mas no começo foi difícil. A primeira vez que eu dei o meu testemunho num treinamento do Reaja, eu tava me tremendo toda, tipo, nossa, eu vou ter que falar e tudo mais. Só que a partir do momento em que eu vi o efeito do meu testemunho para as pessoas, eu entendi porque Deus me chamou para aquilo. Porque nós damos muitos treinamentos em igrejas. E quando eu conto que o abuso que eu sofri foi dentro da igreja,
você vê o olho das pessoas ficando enorme, assim. Justamente pelo que eu falei, as pessoas acham que a igreja é um lugar perfeito, de pessoas perfeitas. E é completamente o contrário, né? Então, a gente deixa claro que os pais têm que prestar atenção onde os filhos estão, mesmo na igreja, né? Tem que tomar esse cuidado. E também trazer a parte de que eu esqueci e que eu desacreditei de mim. Teve uma mãe, e essa história me emocionou muito, porque era um lugar que eu estava muito receosa de contar meu testemunho, né? Eu estava nervosa. E eu contei, né? E sempre que eu vou contar em alguns lugares, o Espírito Santo direciona para eu frisar em alguma parte mais importante. E eu não sei exatamente porquê, nem sempre eu sei porquê, às vezes eu descubro depois. Mas eu contei que eu esqueci, né? Logo depois que eu contei, eu comecei a ficar tão apavorada e eu fui esquecendo. E uma mãe veio procurar a gente depois, falando que ela tinha que voltar para casa imediatamente, porque a filha dela passou por isso e ela achou que a menina estava mentindo porque ela esqueceu. Então, aí eu fui percebendo, tipo, então é para isso que eu fui chamada. E, e de cara eu fiquei assustada. Eu pensei, porque esse é um assunto que não importa onde a gente fala, sempre tem casos. Sejam com adultos que precisam ser curados, né, restaurados, às vezes ainda dá tempo de notificar, ou com crianças que sequer sabiam que estavam passando por isso. Então, é um conteúdo, inclusive, difícil. Ninguém quer falar sobre isso. Só que precisa, né? Então, eu tenho orado, inclusive, para que mais projetos sejam criados, porque o Reage não vai conseguir chegar em todos os lugares, mas só que se mais pessoas se levantarem para isso, essas pessoas conseguem chegar em outros lugares. E então, tudo isso, assim, né? E a questão de perceber, no momento que eu percebi que Deus falou assim: não, você vai contar da sua história, você vai atuar nisso. Eu demorei um pouquinho para aceitar, mas eu aceitei. É tudo um processo. Sim, Né? exato. A gente passa, a vida é um processo, né? E como Deus vai trabalhando, Deus não tem pressa, né? Nenhuma, ainda bem. A gente que fica numa ansiedade, né? Deus. Tá tudo. Né? Exato. Então é lindo, porque Deus, ele primeiro faz em nós. Eu acho que Deus, ele gosta muito do processo. Né, de ajudar a gente no processo, de mostrar pra gente tudo que tá acontecendo. Ele gosta disso, né, de acompanhar. E tem coisas que a gente só tem noção lá na frente, que aí a gente olha e fala, agora eu entendo. Eu ainda sei que eu vou passar muito por isso. De quando eu estiver mais velho, eu olhar e falar, nossa, com tantos anos eu tava fazendo isso, sabe? Mas é muito, muito especial. Tá gostando? Gente, eu sei, é uma temática difícil, mas ela é extremamente necessária. Então, ó, curte, comenta, compartilha. Use suas redes sociais para estar divulgando isso, porque é muito necessário. Inclusive, se você na sua igreja nunca fez nenhum tipo de prevenção ao abuso, faça. Eu vou pedir para você deixar os contatos do Reaja. Oriente as crianças, os adolescentes. Quem trabalha no Ministério Infantil, a diaconia, a liderança da igreja. É extremamente importante fazer isso em escolas, condomínios, gente, né? Se tem aí um condomínio, junta aí as mães, fala lá com o síndico, propõe para os moradores. Nossa, precisa muito. As crianças ficam soltas. Ficam soltas. Não, mas aqui está protegido. Não está, gente, não está. Então, assim, é necessário trabalhar isso, prevenir, porque quanto mais a gente puder prevenir, ajudar, melhor será, né? Então, faça isso, né? Se conscientize. Não falar sobre o assunto não significa que ele não exista. Então, presta atenção. Quem dera fosse, né? Pois é. Aí a gente parava de falar sobre um monte de coisa. Então, mas não é. Então, ele existe e a gente precisa ser muito cuidadoso e responsável nessa situação. Então, faça isso. E hoje tem muito material interessante, né? Para desfraude de criança,
né? Como você já vai ensinando a criança, as crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Se hoje a questão do abuso, inclusive, acontece na fase adulta, então. Quanto mais dirá nas fases anteriores. E eu acho que também, como você falou, hoje em dia tem muito material, né? Antes isso não era falado, isso não era divulgado e não havia informações. Então, até aí, não tendo informações é uma coisa, mas hoje em dia a gente tem muitos meios de informações, a gente tem muita coisa na internet sobre desenhos que podem ensinar sobre isso, livros para você ler, né, com seus filhos. A gente falou de tempo de qualidade, por que não aproveitar tempo de qualidade em família para educação A sexual? internet tem muita coisa ruim, mas tem coisas boas. E A gente você precisa tem que aproveitar o que saber tem de bom, né? o que tiver de bom, né? Vamos usar isso para ser aí como um recurso, né? E não ficar de uma forma sem filtro, sem, né? Tendo acesso a tudo e achando que, né? Não é por aí. Porque, inclusive, nós, como adultos, gente, tem coisas que eu, né? Assim, saí da adolescência esse ano. Da terceira adolescência, né? Se eu, com 59 anos, com a experiência que eu tenho de vida profissional, eu não me permito ter acesso a tudo, porque eu sei que não vai me fazer bem. Por que eu tenho que me expor a uma coisa que não vai me fazer bem? Seja conteúdo de internet, salas de bate-papo, sabe, certos chats, certos conteúdos. Eu falo assim, gente, o meu tempo tem que ser precioso, né? Aquilo que eu alimento a minha mente tem que ser algo precioso, algo que edifica, porque eu não sou lata de lixo para ficar, né, colocando lixo dentro de mim. Né? Eu não sou lata de lixo. Então, né? Então, tem coisas que eu não quero nem ter a curiosidade de, não, eu só vou olhar para ver como é. Não, eu não quero. Para quê? Isso daqui vai me acrescentar no quê? Mas você está ficando alienada. Ué, mas está alienação nesse sentido. Né? Então, porque eu, né, hoje, assim, tem coisas que eu falo assim, puxa vida, que bom que eu nunca precisei ser exposta a esse tipo de coisa e ter que depois ficar lutando para tirar isso de dentro, né? Porque tem coisas que a gente tem que ficar lutando, né? Pôr mais lixo em cima de coisas que não são necessárias. Então, quer dizer, não é até para um adulto, não é qualquer conteúdo que a gente tem acesso. Assim, deveria, né? Porque, não, eu sou adulto, eu sei, não, tem coisa que eu não quero. E se o adulto já tem essas grandes consequências, imagina a criança, né? Que absorve tudo. A criança, ela aprende muito rápido porque ela absorve tudo. E vai acionando coisas ali, né? Você vai despertando coisas que não precisavam ser despertadas porque não era o tempo e porque talvez nunca seriam necessárias, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Júlia, eu ficaria aqui horas e horas e horas conversando com você, né? Como eu disse para você, assim, a minha admiração por você é muito grande. Eu louvo a Deus pela tua vida, por tudo aquilo que Ele tem feito em você e através de você. Mas antes da gente terminar, eu queria que você falasse aqui o Reaja, quem quer entrar em contato, pode fazer a divulgação aqui, porque eu acho que é muito importante. Então, você aí na sua igreja, na sua empresa, para os adultos, condomínio, escola, todos os lugares. O Reaja, ele tem atividades não só para as crianças, né? A gente faz sim oficinas com as crianças, mas nós também temos treinamentos e palestras para adultos se conscientizarem, e também a gente entende que não adianta a gente chegar somente nas crianças se quando elas contarem sobre o abuso para os adultos, eles não estiverem prontos para receber esse relato. Então, nós temos as duas áreas e nós atuamos em todos os lugares. Até porque todos os lugares é necessário falar sobre isso. Onde tem criança, é necessário, assim, quase que obrigatório. E onde tem adulto, também é muito importante para que
todos os lugares seja um lugar seguro para as crianças. A gente tem o Instagram do Reaja, @re_aja.oficial. E você pode entrar em contato por lá. Acredito que lá tem o telefone também, que vai direto para o número de celular da minha mãe, que ela consegue conversar com você. No Instagram do Reage, a gente conversa diretamente com muitas pessoas. Às vezes nem é para marcar treinamento, oficina, às vezes é só para conversar sobre o que aconteceu, o que eu faço dentro da minha família, se aconteceu um abuso. Então, se você tiver alguma dúvida, se você precisar de alguma coisa, quiser marcar um treinamento ou uma oficina, você pode entrar em contato pelo Instagram do Reage. Depois a gente vai estar colocando direitinho aqui para o pessoal poder acessar. E, Júlia, eu amo você. Amo você. Eu te admiro muito, sou sua fã, torço muito por você. É lindo ver o teu crescimento e você vai crescer muito mais. Ai, Porque Deus vai te levar em lugares que você não imagina, para a honra e glória dele, né? Então, que você sempre tenha esse compromisso com vidas, né? Esse compromisso com as histórias difíceis e doloridas, né? Que o Senhor te dê graça, te dê amor, que você seja esse abraço de Deus para as pessoas, né? Que elas encontrem esse aconchego, né? Esse espaço para poder colocar as histórias difíceis, doídas delas e alcançarem cura, né? Verem assim, é possível cura, porque a Júlia passou pelo processo. É possível. Então existe, né? Existe essa possibilidade. Que o Senhor continue te capacitando cada vez mais. Amém. Leve um abraço para o teu pai, para tua mãe, para o teu irmão, para tua irmã, para todo mundo. Para a igreja, abrace, né? Amo você, admiro você. Muito obrigada por compartilhar conosco a tua história. Eu que agradeço por você me convidar. Que o Senhor continue te ajudando em todas as áreas da tua vida. Amém. Eu admiro muito você, sim, também. Agradeço tudo que a ST fez por mim, pela minha família, por todo o apoio que vocês deram. E pelo exemplo de posicionamento que vocês são. Vocês são um exemplo mesmo. E em todas as igrejas que eu vou, eu faço questão de dar o exemplo da nossa igreja. Porque eles precisam saber como se portar. E o caráter de vocês, isso ninguém compra, sabe? Então eu também oro para que vocês continuem crescendo, que vocês continuem lidando com as situações como vocês lidaram, né? Que sempre vocês cresçam de sabedoria. E muito obrigada por ter me chamado. Ai, amo você, viu? Eu te amo, sim. Gente, muito obrigada por vocês ter estado aqui aprendendo com elas, que hoje a gente aprendeu com essa moça linda aqui, muita coisa. Que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça disso. Ninguém entende melhor da tua dor do que Deus. Então, corre para Ele, porque Ele sabe qual vai ser a medida certa, o remédio certo, a terapêutica certa, o método certo, a estratégia certa, seja que nome você quiser dar, para que você possa nele encontrar, né? Esse abraço, esse afago, esse carinho, esse cuidado, porque você é precioso e é preciosa para Deus, tá bom? Deus abençoe vocês e até o nosso próximo conteúdo no Aprendendo com Elas.